Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre a Guerra Fria, nós vamos falar também é, dos embates entre Estados Unidos e União Soviética em outras áreas, né, também, que não somente a área militar, né, e a área política. Também a gente, nesse momento, houve um grande embate entre essas duas superpotências na questão da corrida espacial, o que contribuiu para o desenvolvimento de novas tecnologias, né, para levar o homem até o espaço. Nós vamos ver aqui como se deu essa cronologia. Também o embate no campo da propaganda, né, onde cada uma dessas potências, Estados Unidos, querendo vender a imagem capitalista como a melhor, e do outro lado a União Soviética querendo vender a imagem do socialismo como o melhor modelo de Estado. E também na área da cultura, né, onde a gente acabou tendo perseguições, né, de ambos os lados por pessoas que pensassem diferente. E nós vamos ver isso nesta aula, certo? Então vamos lá. O primeiro que vamos falar é da corrida espacial, né? Sobre a questão da corrida espacial, propaganda e cultura. As disputas, né, por áreas de influência acabaram por levar a Guerra Fria também ao espaço. Isso porque lá em outubro de 1957, a União Soviética foi a primeira a lançar o satélite artificial ao espaço, o chamado Sputnik. Satélite artificial por quê? Porque nós sabemos que existe o satélite natural. Por exemplo, a Lua é um satélite natural da Terra. Os outros planetas têm lá seus satélites. E pela primeira vez, em 1957, o homem consegue colocar em órbita, né, ficar girando em torno da Terra, um satélite feito pelo homem, né? Então, por isso um satélite artificial. E quem sai à frente nesse processo foi a União Soviética, né? Os russos lançando o Sputnik. E aí já no ano seguinte, os Estados Unidos, para dar uma resposta ali que também, né, nessa corrida espacial por novas tecnologias, os Estados Unidos acabou por criar a Agência Espacial Americana, né, que todo mundo já ouviu falar, que é a NASA. E aí eles lançaram também o seu satélite, o Explorer 1, isso em 1958. Já em 1961, os soviéticos enviaram o primeiro homem ao espaço, né, para sair da atmosfera da Terra e chegar ao espaço, né? E os Estados Unidos, para não perder a corrida, acaba chegando à frente e colocando o primeiro homem na Lua, né, com a missão Apollo 11, 8 anos depois, ou seja, em 1969. Então, veja que houve aí uma disputa para ver quem estava à frente nesse processo espacial, né? Quem é que ia conquistar o espaço primeiro, né? E havia ali o temor, né, de que pudesse haver o desenvolvimento de uma tecnologia onde de lá de cima do espaço eu pudesse, uma dessas potências, dominar quem tivesse a outra potência que estivesse aqui na Terra. Então aí cada um queria chegar primeiro nessa disputa. E é claro, não precisa dizer que, apesar dos problemas da Guerra Fria, essa disputa acabou contribuindo para o desenvolvimento de muita coisa que nós usamos hoje, né? O desenvolvimento cada vez de uma internet cada vez melhor, e de tecnologias, né, na área da medicina, na área industrial, que fez com que o mundo avançasse muito, né? A gente tem que ver esse lado também nesta disputa. E aí tem a questão da propaganda, né? Primeiro vamos falar aqui sobre a questão socialista, né? Como os russos, né, eles faziam a sua propaganda para o mundo e para o seu povo que estava sob seu domínio, né? Os russos usavam muito a questão da corrida espacial, né? Por ter sido o primeiro a colocar um satélite no espaço, depois foram os primeiros a colocar um homem no espaço também. Então eles colocavam as propagandas deles que essa corrida espacial era muito utilizada, né? Era muito utilizada nessas propagandas, a corrida espacial. Eles divulgavam que esses avanços tecnológicos e essa dianteira dele, nessas primazias, superioridade dos russos na questão de domínio do espaço, era a prova de que o sistema socialista era superior ao capitalista, né? Que o socialismo era superior. E aí, por meio de cartazes, né,
eles procuravam construir a imagem da sociedade socialista sendo uma sociedade igualitária, em que o Estado, né, ele zelava pelo bem-estar coletivo, o bem-estar da população, que garantia a essas pessoas emprego, garantia educação, garantia moradia. E, por outro lado, eles colocavam uma propaganda negativa do capitalismo, né? Onde o capitalismo era denunciado como um sistema injusto, que beneficiava apenas os ricos, né, as elites, e que transformava os cidadãos em escravos do consumo. Ou seja, lá no sistema capitalista as pessoas vivem apenas para consumir e gerar riqueza para as elites. Aqui no socialismo, né, que é o melhor dos mundos, não. O Estado garante ali uma sociedade igualitária, que todas as pessoas têm direito a emprego, a educação, uma casa para morar. Essa era a propaganda socialista. Por outro lado, também os Estados Unidos, né, fazia lá a propaganda dele capitalista, né, que dizia que o Estado liberal, ou seja, aquele Estado que é pequeno, que não interfere nas questões econômicas, como fazem os socialistas, ele é essencial para garantir que as pessoas tenham liberdade para realizar seus desejos e prosperar por meio do seu próprio trabalho. Ou seja, aqui não é aqui no mundo capitalista, que é o melhor mundo que existe, cada indivíduo ele é responsável por criar, né, realizar os seus desejos, aquilo que ele deseja, ele tem liberdade, né? O capitalismo ele levanta muito essa questão da liberdade e não buscam uma sociedade igualitária, buscam uma sociedade onde cada indivíduo seja capaz de conquistar aquilo que ele tem desejo, né? E nessa sociedade capitalista o consumo ele é incentivado, né, pela publicidade, né, e também pela facilidade de crédito. As publicidades trazem muito aquela ideia de que é muito fácil você conseguir dinheiro emprestado e assim realizar os seus desejos, né, para investir no seu trabalho, na sua carreira e por aí vai. E também o capitalismo ele acabava fazendo uma propaganda negativa do socialismo. Nas propagandas capitalistas, o socialismo, né, lá o mundo soviético, era revelado como um sistema que condenava as pessoas a ter uma vida triste e cheia de privações, né, que eram criadas por um Estado controlador, um Estado que controlava a vida das pessoas. E aí essas ideias nos Estados Unidos elas eram divulgadas em cartazes, gibis e no cinema naquela época. Espionagem e repressão. Espionagem, todos nós somos acostumados a assistir filmes, né, que tem muito aquela questão 007 e tal, aquela coisa da espionagem, e aquilo era uma coisa real nesse período, né? Foram criados serviços secretos, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, serviços secretos poderosíssimos, que trabalhavam incessantemente durante todo esse período de Guerra Fria. Até hoje existem os serviços secretos, né? Mas nesse período eles eram muito ativos, digamos assim. Então, os Estados Unidos foi nesse período que criou a Agência Central de Inteligência, que é a CIA, e a União Soviética, o controle de segurança do Estado, que é a KGB. Era o Serviço de Inteligência americano, a CIA, e a KGB, o Serviço de Inteligência Soviético. E aí, esses serviços de inteligência eles estavam o tempo todo buscando obter informações secretas, clandestinamente, ou seja, agentes da CIA eram infiltrados, aquilo que a gente vê nos filmes mesmo, no mundo soviético, para tentar descobrir o que eles estavam fazendo, como estava a tecnologia, tentar roubar a tecnologia deles. E os agentes da KGB também estavam no mundo capitalista tentando descobrir os avanços, os segredos do mundo capitalista para passar para o outro lado e assim eles estarem também por dentro de como estava a tecnologia, os segredos militares, tudo isso era tentado descobrir através desses sistemas secretos de inteligência, essas agências secretas. Então, e essas agências elas atuavam tanto fora, né? Por exemplo, a CIA, ela atuava muito lá com agentes infiltrados dentro da União Soviética, nos países ligados à União Soviética, mas também dentro do próprio Estados Unidos, tentando descobrir se tinha ali quem eram os agentes da KGB que estava traindo os Estados Unidos. Né? Então, agentes infiltrados em organismos internacionais, como a ONU, e próximos aos governos dos países adversários. Tanto de um lado quanto do outro, colocava agentes infiltrados nos outros países, nesses organismos, para tentar descobrir os eventuais segredos que o adversário possuía. Então, e essa preocupação
de que o inimigo tivesse infiltrado no seu próprio território, no seu próprio país, era um terror contínuo. Por exemplo, os americanos viviam ali com um medo contínuo de estar convivendo ali com agentes da KGB, e os soviéticos com medo de estarem convivendo com agentes da CIA. Então, esses serviços secretos, eles vigiavam o cotidiano da própria população. Por exemplo, dentro dos Estados Unidos, a CIA vigiava os americanos, e lá na União Soviética, a KGB vigiava os soviéticos, né? E aí como é que se dava essa vigilância? Né? Eles chegavam a controlar as correspondências, né? As pessoas mandavam muita carta nesse período, não tinha e-mail, essas coisas, as pessoas se comunicavam por cartas, tinha ali agentes que liam essas cartas, e também ligações telefônicas, que tinha gente sempre ali ouvindo as ligações telefônicas para ver se tinha algum serviço de inteligência estrangeiro trabalhando dentro do seu território. Ou seja, a questão da privacidade, nessa época, não era levado muito a sério. Né? Nos Estados Unidos, a partir de 1950, o senador Joseph McCarthy ele comandou uma intensa campanha anticomunista, né, de caça às pessoas ligadas ao comunismo. Aí o McCarthy ele liderou investigações sobre supostas atividades de pessoas ali dentro dos Estados Unidos que tivesse simpatias pelo regime soviético, né? Aí ali ele investigou muitos artistas, intelectuais, jornalistas e políticos americanos, acusando essas pessoas de ter ligações com a União Soviética, né? Houve ali uma verdadeira caça às bruxas, essas pessoas eram perseguidas, e essa política ficou conhecida como macartismo, né? Macartismo, que era essa perseguição dentro dos Estados Unidos de americanos que eles suspeitavam de ter ligações com a União Soviética. Às vezes a pessoa nem tinha e era perseguido, tinha a vida destroçada. E os conflitos armados, né, da Guerra Fria. Ontem eu cheguei na aula de ontem, eu cheguei a comentar com vocês que os Estados Unidos e a União Soviética eles acabaram estabelecendo um domínio de força que tinha como base a formação de grandes áreas de influência, né, e de um controle de um enorme arsenal bélico, né, um arsenal ali voltado mesmo para a guerra, sem nunca eles terem enfrentado diretamente. Estados Unidos e União Soviética nunca estiveram em uma guerra, né, declarada entre essas duas potências. Só que, apesar disso, a disputa por poder levou esses dois países a se envolver de uma forma ou de outra, né, em conflitos regionais. E aí eu vou dar aqui o exemplo de um desses conflitos regionais, que é no caso a Guerra da Coreia, porque como são vários e o tempo nosso é curto, eu não vou poder detalhar todos esses conflitos, mas fica aí no livro, seus tem, vocês podem ler por curiosidade, né, e a título de conhecimento. Né? Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana ela foi dividida em dois países. Ao sul ficou a parte sul, se transformou em um país capitalista, que era apoiado pelos Estados Unidos, isso aqui, esse desenho existe até hoje, e a Coreia do Norte, uma Coreia socialista com o apoio soviético. E aí essa divisão levou, em 1950, a Coreia do Norte ela tenta unificar o país, né, invade a Coreia do Sul, ataca a Coreia do Sul tentando unificar o país, e aí é quando tem início a Guerra da Coreia, né, em 1950. Esse conflito ele vai durar 3 anos, até 1953, que em 1953 tem um cessar-fogo. Durante esse período, os Estados Unidos apoiavam, Reino Unido, todos os países capitalistas apoiavam abertamente a Coreia do Sul com fornecimento de armas, só não mandou tropas para lá, né, mas armas, muito dinheiro, aí vem a figura desses agentes secretos, né, para ajudar na organização desses conflitos. E do outro lado, os socialistas, né, a Rússia, né, a República Soviética, estava apoiando a Coreia do Norte também da mesma forma, com agentes infiltrados, fornecimento de armas e dinheiro, e por aí vai. Então, em 1953, há um cessar-fogo que pôs fim ao conflito armado, mas não o fim da guerra. Né? E nesses 3 anos morreram cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas. Né? Esse conflito é como se ele ainda existisse até hoje, porque não houve um fim, né, um assinado de um tratado de paz. Agora em 2000
Agora, recentemente, houve lá a possibilidade de desse conflito reativar novamente, né? Vocês devem ter acompanhado alguma coisa em jornais falando do Kim Jong-un, né, o ditador norte-coreano, que é ainda o governante da Coreia do Norte, apoiada ainda, né, hoje mais pela China, que é o principal país que apoia o socialismo no mundo. A Rússia já está bem fraca desde 1989, com o fim da Guerra Fria. Mas é como se esse conflito ele ainda está ali, digamos, em stand-by, que é parado ali, mas não houve ali o fim dele através de um documento que colocasse fim. Além desse conflito, tinha um conflito em várias partes do planeta. Temos aqui o exemplo da Guerra da Indochina, que era uma região que foi na Ásia, que foi colonizada pelos franceses e que aí no fim da guerra acabou também entrando em conflito lá, e tem os dois lados, né, uns defendendo o capitalismo e o outro o socialismo, e essas duas grandes potências agindo por trás, como aconteceu na Coreia do Norte. Tivemos a Guerra do Vietnã com a mesma característica, tivemos a Revolução Cubana com a mesma característica, onde há o apoio dessas potências por trás dessa revolução, e a Revolução Chinesa, que são alguns exemplos. Nós não vamos falar detalhadamente sobre todas essas revoluções, todas essas guerras, porque o nosso tempo é curto e eu quero ainda falar com vocês um pouco sobre a ditadura militar no Brasil, que também tinha uma influência desse período, certo? Aí eu vou deixar o restante das questões para vocês responderem logo aqui abaixo, e na próxima aula a gente corrige todas as questões da aula anterior e da aula de hoje. Até a próxima aula.